Você já imaginou descobrir que a pessoa em quem você mais confiava, a quem entregou seu coração, te traiu de uma forma que vai além do que você poderia suportar? Eu descobri que ele teve um filho fora do casamento, e o pior, eu fui a última a saber. A dor que senti não foi apenas pela traição, mas pelo abuso emocional constante, pelas mentiras que ele me fez acreditar, e pela maneira como ele destruiu minha confiança, me fazendo sentir que eu não merecia nada melhor. Eu estava em um casamento onde as promessas de amor e fidelidade se transformaram em manipulação e violência emocional. E naquele momento, eu soube que não poderia mais viver naquela mentira. Mas o que você não sabe é que a verdadeira dor não vem da traição física, mas da dor invisível, da violência emocional que vai corroendo aos poucos. Neste vídeo, vou te contar como enfrentei essa situação, como tive que me reerguer, finalmente, escolher a minha felicidade e liberdade. Eu quero mostrar para você que, mesmo quando tudo parece desmoronar, é possível se reerguer mais forte, mais inteira, e encontrar a paz que você merece. Se você já viveu algo semelhante ou está em uma situação de abuso emocional, fique comigo até o final, porque este é o momento de dar o primeiro passo para a sua libertação. A descoberta, a mentira que não podia ser verdade. Aquele dia começou como qualquer outro, mas o que eu descobri no meio da tarde virou meu mundo de cabeça para baixo. Eu estava mexendo no celular dele, algo que, confesso, nunca fiz, mas o desconforto crescente me fez desconfiar. E então, ali estava, uma mensagem de uma mulher com uma foto de uma criança. Ele é nosso filho, você precisa saber. Eu congelei. O chão parecia desaparecer sob meus pés. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim já sabia. Ele havia me mentido, me enganado, e a dor não vinha só da traição, mas da humilhação que me consumia a cada segundo. Como pude ser tão cega? Como eu fui tão ingênua? Eu quero saber de você, que está assistindo. Já passou por algo assim? Já descobriu uma mentira tão profunda que te fez questionar tudo que você acreditava? Comente aqui embaixo, me diga como se sentiu quando algo assim aconteceu em sua vida. Porque eu sei que muitas de vocês já viveram essa dor. A pior parte não era apenas o fato de ele ter tido um filho fora do casamento. A dor estava em perceber que tudo o que ele me dizia, todas as promessas que fez, eram vazias. Ele me fazia sentir que eu estava exagerando, que eu era insegura, quando na verdade ele estava me deixando de lado, traindo minha confiança e me tratando como se eu fosse invisível. Isso era abuso emocional, e eu não tinha percebido até então. O que eu não sabia é que o pior estava por vir. Eu estava prestes a enfrentar algo muito maior do que uma simples traição. Ao começar a investigar, percebi que ele não só me traiu com outra mulher, mas que ele estava me preparando para o fim, de uma forma calculada, como se fosse um jogo. Eu fui pega de surpresa, mas agora que o véu da mentira foi retirado, eu vi tudo com clareza. E eu pergunto para você, como você reage quando a dor é tão profunda e a mentira é tão grande? Você tem coragem de encarar a verdade ou prefere continuar ignorando? Eu escolhi ver a verdade, e a dor foi imensa, mas foi exatamente isso que me deu a força para começar a lutar por mim mesma. O confronto, a mentira se torna real. Eu sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele não só havia me traído, mas estava brincando com minha vida, com meus sentimentos. Eu estava completamente perdida em um mar de mentiras, e a dor de descobrir a verdade foi esmagadora. Quando finalmente confrontei ele sobre o filho que teve com outra mulher, ele não mostrou remorso, nem sequer tentou se desculpar. Pelo contrário, ele me disse, com uma frieza assustadora, se você não aceitar a situação, vai ser melhor você sair de casa, porque não estou mais disposto a ficar em um relacionamento que não tem futuro. As palavras dele eram como facadas em meu peito, e o pior, ele começou a me ameaçar de forma cada vez mais violenta. Se você fizer uma cena ou tentar acabar com tudo, vou te deixar na pior. E você sabe o que pode acontecer se me pressionar demais. Aquela ameaça, embora sutil, foi o que mais me assustou, porque não era a primeira vez que ele insinuava algo do tipo. Eu comecei a perceber que essas palavras não eram só ameaças vazias. Ele estava me tratando como uma propriedade, como se tivesse direito de decidir o que eu poderia ou não fazer. Quando ele disse aquelas palavras, me dei conta de que, para ele, eu não passava de um objeto que ele poderia controlar, manipular. Caso não me encaixasse mais em seus planos, descartaria como algo sem valor.
A sensação de impotência foi esmagadora. Ele não apenas me enganou com outra mulher, mas estava agora ameaçando minha segurança e minha saúde mental. Eu sabia que a violência emocional dele poderia escalar. E, se eu não tomasse uma atitude, aquilo poderia se transformar em algo ainda mais perigoso, como muitas histórias que conhecemos. Eu sabia que as palavras dele poderiam se tornar ações, e que não era apenas meu relacionamento que estava em risco, mas minha vida. Mas eu não podia mais aceitar viver com medo. Eu precisava me proteger. Não era só sobre ele ter me traído. Era sobre como ele tentava me destruir emocionalmente, me fazer acreditar que eu não merecia nada melhor. Ele estava me empurrando para o fundo do poço, e o pior é que, em alguns momentos, me fez acreditar que eu era culpada de tudo. Não podia mais me enganar. A violência emocional é um caminho perigoso, e eu sabia que se não tomasse as rédeas da minha vida, as ameaças poderiam virar realidade. Já pensou o que faria se estivesse em meu lugar? Como reagir diante de um homem que não só te trai, mas ainda tenta te controlar e destruir? Eu estava perdendo mais do que a confiança nele. Estava perdendo minha própria identidade. Mas o que eu não sabia é que, no fundo, essa era a última vez que ele me faria sentir assim. Eu sabia que não poderia mais esperar. Eu precisava agir antes que fosse tarde demais. O peso da escolha, ficar ou ir. As palavras dele ecoaram na minha mente por dias. Se você não aceitar a situação, vá embora. Eu estava dividida entre a dor e a dúvida, entre o medo de seguir em frente e o desejo de finalmente tomar as rédeas da minha vida. A cada momento que passava, a decisão se tornava mais difícil, mas também mais clara. O que eu estava vivendo não era apenas um casamento com traições, era uma prisão emocional, onde ele me controlava com suas mentiras e ameaças sutis. Eu comecei a perceber que ele não me via mais como uma parceira, mas como um acessório em sua vida, algo que ele poderia manipular para que se encaixasse nos seus desejos egoístas. Ele estava tentando me destruir aos poucos, usando palavras afiadas como facas, manipulando minha autoestima, para me convencer de que sem ele eu não seria nada. Foi nesse momento que a violência emocional se tornou clara para mim. Não era apenas sobre a traição, mas sobre o abuso psicológico diário que ele me causava, me fazendo duvidar de tudo que eu sabia sobre mim mesma. E as ameaças começaram a se tornar mais explícitas. Se você sair de casa, vai ser um inferno para você. Ele não se importava com o que eu sentia, com as noites em que eu acordava assustada, tentando entender onde havia falhado, ou os dias em que meu coração batia acelerado, com medo do que poderia acontecer. Ele queria me intimidar, me fazer acreditar que não havia saída. A cada ameaça, a cada palavra cruel, eu sentia minha sanidade sendo destruída, e a imagem de mim mesma que eu havia cultivado ao longo dos anos começava a desmoronar. E foi aí que eu percebi, eu tinha duas escolhas. Ou eu continuava me permitindo ser apagada por ele, ou eu tomava as rédeas da minha vida e me libertava da violência emocional que me consumia. Mas a escolha de partir não foi fácil. Havia uma parte de mim que ainda se sentia apegada ao que poderíamos ser, ao que uma vez fomos. Eu olhava para os anos que passei ao lado dele e me perguntava se não valia a pena tentar salvar o que restava. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim gritava que isso não era o suficiente. Eu não podia mais viver no passado, me segurando em algo que já não existia mais. Eu merecia mais do que promessas vazias e palavras de controle. Eu merecia a liberdade, a paz, acima de tudo, o respeito. E o mais importante, eu percebi que, para me salvar, eu precisava me colocar em primeiro lugar. Eu não poderia continuar com ele, em uma relação que me destruía por dentro. Eu sabia que sair era o único caminho para minha sobrevivência. E foi nessa decisão que eu encontrei a força que nunca soube que tinha. Eu não estava mais disposta a me perder. Eu estava pronta para me encontrar novamente. E você, já teve que tomar uma decisão tão difícil na sua vida? O que você faria no meu lugar? Comente abaixo, compartilhe sua experiência. Eu quero saber que não estou sozinha nessa jornada de luta e coragem. A realização, me colocando em primeiro lugar. Eu sabia que a decisão estava tomada, mas o que viria a seguir era um turbilhão de emoções conflitantes. As semanas seguintes foram uma mistura de alívio e ansiedade. Havia uma voz dentro de mim que me dizia: agora, finalmente, você está no controle da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, o medo me consumia.
Medo de enfrentar o desconhecido, de recomeçar sozinha, de abandonar tudo que eu conhecia. Mas o que mais me atormentava era a ideia de me manter na mesma situação, vivendo sob o mesmo teto de um homem que não só me traiu, mas também tentou me aniquilar emocionalmente. Eu sabia que não poderia mais continuar assim. E foi nesse momento de reflexão profunda que percebi que, para me salvar, eu precisava me colocar em primeiro lugar. Eu passei tanto tempo tentando ser a esposa perfeita, tentando agradar a ele, manter nosso casamento intacto, que me esqueci de uma coisa essencial. Eu precisava me agradar primeiro. Eu precisava me amar, me respeitar e entender que minha felicidade não deveria depender de alguém que não me valorizava. Durante todo aquele tempo, eu havia colocado suas necessidades, seus desejos e suas mentiras acima dos meus. Mas agora, olhando para o espelho, eu via algo diferente. Eu vi uma mulher forte, capaz de se reerguer, de recomeçar e de se libertar. O homem que havia sido a minha âncora, na verdade, estava sendo o peso que me afundava. Ele não merecia minha dedicação. Eu merecia ser amada, respeitada e, acima de tudo, ser tratada com dignidade. Ao tomar a decisão de seguir em frente, comecei a perceber o quão profundamente o abuso emocional me afetou. Cada palavra cruel que ele me dizia, cada ameaça de que eu não seria nada sem ele, estavam gravadas em mim de uma forma que eu nunca tinha percebido. Mas, ao tomar a decisão de sair, eu comecei a apagar essas marcas, uma a uma. Eu não estava mais disposta a me sacrificar pela felicidade de outra pessoa, enquanto a minha estava sendo destruída. E foi nesse processo de me colocar em primeiro lugar que eu percebi algo poderoso. Eu sou mais do que o que ele me fez acreditar que eu era. Eu sou uma mulher capaz de recomeçar, de lutar pelas minhas próprias escolhas, de ser feliz, independentemente do que aconteceu no passado. Essa foi a maior transformação de todas, a que mais precisava acontecer. Eu sabia que, ao sair dessa relação, não estava apenas me afastando dele. Eu estava me libertando, me reconectando com a mulher que eu sempre fui, mas que ele me fez esquecer. E, agora, estava pronta para viver a vida que eu merecia. A libertação, o caminho para a superação. Quando finalmente tomei a decisão de partir, sabia que não seria fácil. Havia algo muito mais profundo do que o simples término de um casamento. Era como se cada pedaço de mim tivesse que ser reconstruído do zero, uma obra que, por mais dolorosa que fosse, traria minha liberdade. Eu estava deixando para trás não só um relacionamento, mas uma parte de mim que estava adormecida, refém da manipulação e da dor. O processo de se libertar não foi apenas físico, sair de casa. Foi emocional e psicológico. Era um abandono completo de tudo o que ele representava, as promessas vazias, as mentiras, as ameaças. E foi nesse momento que percebi que, embora a dor fosse imensa, a liberdade era ainda maior. À medida que eu começava a reconstruir minha vida, percebi que minha maior batalha não era contra ele, mas contra as vozes internas que ele havia implantado em minha mente. Você nunca vai ser capaz de recomeçar. Você vai se arrepender de deixar tudo para trás. Mas, no fundo, eu sabia que essas vozes não eram minhas. Eram as palavras de um homem que, por tanto tempo, tentou me fazer acreditar que eu não era suficiente, que não seria capaz de viver sem ele. Eu me libertei da ideia de que ele era a minha única opção de felicidade. Ele tentou me destruir emocionalmente, mas a verdade é que ele me forçou a me redescobrir, a encontrar forças que eu nunca soube que tinha. E quando percebi isso, sabia que não estava mais em um processo de dor, mas de renascimento. Eu estava criando uma nova versão de mim mesma, mais forte, mais confiante e, finalmente, no controle da minha própria vida. O que mais me libertou, porém, foi a compreensão de que a verdadeira justiça não estava em me vingar dele, mas em viver a vida que ele nunca achou que eu seria capaz de ter. Eu não queria mais ser uma vítima do que ele fez. Não queria que a minha história fosse marcada por raiva ou sofrimento. A minha história estava começando a ser escrita do meu jeito. E foi aí que percebi que, ao contrário do que ele havia tentado me fazer acreditar, eu era capaz de conquistar a paz, a felicidade por minha conta. Eu não precisava de mais desculpas, de mais explicações. Eu só precisava seguir em frente. Então, comecei a me reconectar com o que eu sempre amei fazer, com o sonho que deixei de lado por causa dele. Cada passo, por mais pequeno que fosse, me aproximava ainda mais da mulher que eu sempre quis ser. E com isso,
A superação foi acontecendo de forma natural, como um processo de cura que se tornou uma jornada de empoderamento. Hoje, olhando para trás, vejo que a maior vitória não foi apenas me afastar dele. Foi me encontrar novamente, mais forte, mais inteira, mais capaz. E eu pergunto a você, quem você se tornou depois de tudo que passou? Por quê? Na verdade, todos nós temos a força para recomeçar. Eu sei que você também tem. Se você se identificou com essa história, saiba que a superação é possível. Não importa o quão fundo a traição ou a dor tenham ido, você tem a força dentro de si para seguir em frente, para se libertar de tudo que não te faz bem. Se você está vivendo algo parecido, se coloque em primeiro lugar e saiba que você é capaz de recomeçar. Comente abaixo se você também já passou por uma situação de traição e superação. Se inscreva no canal para mais histórias de mulheres fortes que enfrentam as adversidades da vida e saem vitoriosas. Juntas somos mais fortes.